Vamos começar com a dica do dia. Vamos falar agora sobre silício, um elemento extremamente cobrado em provas e de alta relevância no âmbito comercial. Lembre que o silício é da família 4A, da mesma família do carbono, tem 4 elétrons na última camada. Então eles se ligam entre si, formando uma estrutura cristalina, lembrando inclusive a associação do diamante. Inclusive a palavra silício vem de uma palavra conhecida como silex, que significa pedra dura. O silício é muito encontrado em estruturas rochosas, é muito encontrado na areia, na forma de sílica, que é o CO2, na forma de cimento, do barro, na composição de vidro. E aí surge um ponto interessante. O silício é utilizado na construção civil na formação de revestimentos através de um material chamado de amianto. E esse revestimento, com o tempo, ele vai se degradando e vai fazer com que a gente comece simplesmente a inalar essas estruturas microporosas que o silício desprende. E isso causa uma doença pulmonar séria, conhecida como silicose. Daí o fato de você ter hoje várias restrições na utilização desse silício como material da construção civil. Importante frisar um detalhe também: o silício é muito utilizado na formação de semicondutores, de chips eletrônicos, através de transistores, através de diodos, de microprocessadores. Inclusive existe uma região na Califórnia, nos Estados Unidos, que tem uma associação devido à utilização desse silício, que é o chamado Vale do Silício, onde tem ali várias empresas de tecnologia. Mas é importante entender que para o silício ser utilizado como um semicondutor, ele precisa ter elementos que facilitem ainda mais essa condução. E aí a gente vai chamar isso de dopagem. O que é dopagem? É quando a gente coloca elementos na estrutura do silício para permitir que elétrons fluam nessa estrutura. Por exemplo, o fósforo da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Se o silício tem 4, só vai fazer 4 ligações. Então vai ter um elétron livre aí do fósforo, vai? Esse elétron livre do fósforo pode se movimentar, não pode? Se eu colocar junto dessa estrutura o boro, que é da família 3A, ele só faria 3 ligações e ele teria esse espaço vazio, já que ele não teria elétron para compartilhar com o silício, permitindo que o elétron saia do fósforo para o boro, permitindo, obviamente, uma condutividade maior relacionada ao transporte aí de elétrons. E aí, qual é a lógica que a gente segue? Como o elétron sai do fósforo para o boro, a gente diz que no fósforo ficou mais positivo, é o dopagem tipo P, P de positivo, e o boro recebendo elétrons fica mais negativo, é a dopagem tipo N. Segue essa dica, um abraço!